Olá a todos, eu sou o Carlos Magalhães do programa Missão Ser Feliz. Gratidão por sua audiência e por você estar aqui comigo na Rádio Luz Radiônica, a luz através da rádio. Eu estarei aqui todos os sábados às 10 da manhã com o programa Missão Ser Feliz, trazendo mais consciência para um mundo de pessoas mais prósperas e ainda mais felizes. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um tema sobre cocriação de realidade. Eu falo cocriação porque tudo já foi criado. No momento que o universo foi criado, tudo já foi criado. Mas devemos ter o entendimento que nós cocriamos a partir da nossa imaginação, em conjunto com outras consciências, tá? Então, tudo que nós criamos, na verdade, não é criar exatamente, é a gente, a partir da nossa consciência, co-criar juntamente com outras consciências, com todas essas conexões, né, que a gente se conecta com as situações, com os caminhos que vêm a nós, com essas forças universais e com tudo, é a gente co-criar a partir da nossa consciência para que a gente possa se alinhar com essa realidade e transitar nessa realidade a partir aqui da matéria. Porque a partir do momento que a gente cria na imaginação, que a gente co-cria, essa realidade já passa a existir no campo imaginário, na realidade imaginária. E hoje vou deixar aqui para vocês uma parte. E na próxima semana eu acredito que eu já consiga finalizar. Como cocriar então essa realidade e também vou estar explicando por que sonhos não criam a realidade, tá? Porque sonhos não criam a realidade. Como é que... Porque muitas vezes nós falamos dos sonhos, é preciso sonhar, então vocês vão ter essa compreensão. E além disso, também vou estar deixando aqui alguns exercícios para que vocês possam começar a praticar a partir da imaginação essa cocriação para que você possa se alinhar e transitar nessa nova realidade na sua vida. Então, esse será o nosso conteúdo de hoje, que será finalizado na próxima semana. Eu acredito que eu consiga finalizar. E o que eu gostaria de dizer para vocês hoje é que sonhos não criam a realidade. Isso mesmo, sonhos não criam a realidade. Os sonhos, eles podem estar na base daquilo que nós imaginamos e daquilo que nós podemos conquistar, manifestar na realidade. Mas os sonhos, por si só, eles não criam a realidade. E como que a gente pode, então, fazer para criar esta realidade maravilhosa que todos desejamos? Como, então, que nós podemos fazer para criar a nossa realidade, manifestar de uma forma desejável, agora, já, este ano? Primeiramente, nós temos que saber aquilo que nós desejamos, ou seja, nós temos um sonho, então nós temos que colocar esse sonho no papel. Isso mesmo, no papel. Porque ao colocar no papel, nós já estamos trazendo da realidade imaginária, porque o sonho, ele está na realidade imaginária. Ficar só sonhando, 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 ficar só imaginando, 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 sentindo, 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 repetindo, afirmando, aformando, não vai criar a sua realidade. É um conjunto de coisas. E é sobre essas coisas que nós vamos falar aqui ao decorrer das próximas semanas e dos próximos meses. Então, primeiro de tudo, quando você imaginou, você sonhou, você desejou, perfeito o nosso desejo, o nosso sonho, nada mais é do que a capacidade de realizar, buscando uma forma de se expressar. Mas agora a gente precisa dar essa condição para que isso seja manifestado. E a primeira coisa é colocar no papel os nossos desejos, os nossos sonhos. Porque ao colocar no papel, você já vai fazer no mínimo 4 coisas simultâneas. Ao escrever, você vai pensar
Ao pensar, você vai imaginar. Ao imaginar e ao escrever, você vai ouvir. Isso mesmo, você vai ouvir também. Então, você vai escrever, pensar, imaginar e ouvir. Por que ouvir? Porque nós não ouvimos aquilo que nós escutamos. Tudo que nós escutamos acessa um conglomerado de neurônios, aonde para aquilo que nós escutamos tem uma imagem associada. Então, se você imagina, você ouve. Se você ouve, você imagina. Ou seja, quando você imagina, você traz uma imagem para sua mente. Quando você ouve, você traz aquela mesma imagem. E daí, justamente, o motivo pelo qual, muitas vezes, nós envenenamos, né, o nosso corpo por trazer imagens em relação ao passado, em relação ao futuro indesejado, em relação a situações adversas que aconteceram, as quais têm ancorada emoções indesejáveis ou como informações negativas. Tá? Então, tudo que nós ouvimos é processado através de imagem. Todas as imagens nós conseguimos ouvir também. Você pode fazer o teste. Pegue uma caneta e um papel e escreva, e você vai perceber que você está ouvindo o que você está escrevendo. Então, ao escrever no papel, você vai estar escrevendo. Para escrever, você tem que pensar. Ao pensar, você imagina, e imaginando, você ouve também. E com isso, você está potencializando em muitas vezes essa realidade e esse sonho de se manifestar. Por quê? Porque você já está trazendo da realidade imaginária para a realidade material, já está mais próximo, já está no papel, já é partícula. Tá? Você já consegue ver aquilo mais próximo. Então, a primeira coisa é isso. Hora de acordar. Chegou a hora de acordar para realizar os seus sonhos. Lembre-se, sonhos não criam realidade. O que cria a realidade são vários fatores, várias circunstâncias que juntas vão criar essa realidade. E a primeira coisa é você começar a trabalhar com metas. E para você trabalhar com metas, que nós vamos falar no próximo vídeo, você precisa primeiro definir qual é o seu sonho, o seu desejo principal. Vamos trabalhar um por vez. Coloque ali o principal. E aí, depois, nós vamos traçar metas, então, para começar a co-criar, a se alinhar com essa realidade no material. Então, sobre a importância da gente trazer o comando da nossa vida para a nossa mão. É assim, ó, imagine o mar. No mar, o vento, ele sopra numa única direção por vez. Porém, se você observar, você vai ver barcos à vela, uns indo para norte, outros para sul, outros para leste, outros para oeste. E por que isso se dá se o barco é à vela, se ele depende do vento, e o vento sopra numa única direção? Por que é que cada barco vai para uma direção diferente? Justamente porque o marinheiro, ele tem o leme da embarcação na mão dele, e ele ajusta as velas para utilizar o vento, para que o vento o empurre para a direção, para a localização que ele deseja. Tá? Então, quando a gente está no nosso controle, independente dos fatores externos, independente da direção do vento, independente da maré, você aproveita as condições externas para você seguir rumo àquilo que você deseja. E nesse caso, é os seus propósitos, os seus sonhos. Agora, se você solta o leme, e geralmente a gente tem mania de soltar o leme, justamente nas piores horas, que é quando a gente se vê mediante um foco de tensão, que é justamente como se o mar ficasse ali bravo, né? Mediante uma tempestade, e ali que seria o momento da gente controlar aquilo, trazer aquela responsabilidade para nós, assumir o comando da nossa vida e seguir firme na direção que nós desejamos, é justamente quando a gente solta. E aí a gente solta e a gente fica falando, a culpa é do mar, a culpa é do vento, a culpa é da chuva, e o que vai acontecer? O barco ele vai ir para onde a maré nos levar. Com certeza vai nos levar de encontro a pedras de escassez, pedras de decepções, pedras de reclamações,
pedras de perdas. Por quê? Simplesmente porque nós não estamos com o comando da nossa embarcação nas nossas mãos. Sonhos não criam a realidade. Pois é, estamos aqui nós, num novo ciclo, e é claro que todos nós, sonhamos em algo novo, em algum resultado novo ou em algum propósito para a nossa vida neste ano que se iniciou. E, claro, todos nós sonhamos, mas agora é hora de acordar, é hora de despertar, porque sonhos não criam a realidade. E nós falamos sobre como nós devemos proceder, para começar a trazer esses sonhos, esses desejos da realidade imaginária para a realidade material. Isso mesmo, da realidade imaginária. Por quê? Porque quando a gente imagina, também é real, só que na realidade imaginária. Afinal de contas, não tem nada na realidade material, essa realidade que a gente percebe através dos nossos sentidos, físicos, não tem nada na realidade material que não tenha primeiro sido criado na realidade imaginária de alguém. Pois é, mas como materializar? Como manifestar essa realidade, esses sonhos? Bom, primeiro, como nós já falamos, é necessário que você saiba o que você deseja e a gente vai começar a trabalhar um desejo por vez. Lembrando que sonhos apenas não criam a nossa realidade. Então, tem uma série de circunstâncias, de fatores que vão influenciar para que esses sonhos venham a se materializar. Então, a partir do momento que você já sabe aquilo que você deseja, nós vamos colocar aquilo no papel, escrever no papel exatamente aquilo que nós desejamos, com quantos mais detalhes, melhor. Para que a gente possa começar a seguir na direção daquilo que nós desejamos, nós não podemos diminuir o tamanho do nosso sonho que nós tivemos para que ele caiba na nossa realidade atual. Não. Nós temos que acreditar que nós vamos conseguir ampliar a nossa realidade atual para que ela suporte aquele sonho. Então é muito importante a gente acreditar que sim, é possível. Mas como eu disse anteriormente, não basta sonhar, fazer exercícios da lei da atração, imaginar, afirmar, sentir, tudo isso isoladamente, sem a ação, não vamos chegar a lugar nenhum, tá? Não adianta você ficar na cama dia e noite sonhando. Por isso que eu falei aqui, é preciso agora acordar, acreditar e seguir adiante no seu propósito. De que maneira? Aqui nós vamos explicar como você vai traçar essas metas, passo a passo, o que é necessário até que você concretize esse objetivo. Outra coisa muito importante, se você quer começar a tomar conta de você, do seu destino, ser mestre de si mesmo, de si mesma, a ponto de manifestar aquilo que você deseja, primeiramente você tem que assumir o controle da chave do seu potencial. Você tem que assumir a chave de controle de você mesmo, de você mesma. Você tem que ser mestre de si mesmo, de si mesma. E como que a gente pode fazer isso? Parando de responsabilizar fatores externos a nós, seja crise, seja política, qualquer fator externo a nós, parar de responsabilizar pessoas, não importa se é pai, é mãe, é patrão, é chefe, é ex-marido, ex-mulher, filho, filha, não. Vamos parar de responsabilizar os outros e trazer essa responsabilidade para as nossas mãos. A partir desse momento, sabendo o que você deseja, estando com a chave do controle
do seu controle na sua mão, você sim já sabe aonde está, que é o que você deseja melhorar na sua vida, e você já sabe onde deseja chegar. E você tem no GPS o localizador, porque você é responsável por você. Porque você falou, não, eu sou responsável por mim e eu vou ser a semente do mesmo daquilo que eu desejo colher, que eu desejo ver germinando na minha vida. Só que para isso, você tem que estar no comando da sua embarcação. Você tem que estar no seu comando, assumir essa responsabilidade. Embora nós temos que nos relacionar com outras pessoas, e claro, né, isso faz parte de todo o processo que vai nos alinhar na construção desse sonho, porém, o principal relacionamento é conosco, é o relacionamento intrapessoal. E para isso você tem que trazer a responsabilidade para você. Claro que a gente precisa sonhar, claro que nós temos que ter esses sonhos, e mais do que isso, nós temos que acreditar nos sonhos, temos que acreditar a possibilidade de expandir a nossa realidade atual para que o sonho caiba dentro dessa realidade e não diminuir o tamanho dos sonhos para caberem na realidade atual. Mas não é o sonho que vai criar essa realidade. O sonho, ele é a base para você saber qual realidade você vai criar, você deseja criar. Mas nós temos que acordar para colocar esse propósito em ação, para trazer esse sonho da realidade imaginária, que é a quarta dimensão, onde se processam os nossos sonhos e a nossa imaginação, para trazer para a realidade material, terceira dimensão. A gente vai ver esse sonho se manifestando em realidade. Claro, se a gente seguir alguns passos importantíssimos, e inclusive já falei, vou continuar falando, mas até agora nós falamos sobre escrever esses sonhos no papel, assumir a responsabilidade pela sua vida, o comando da sua vida, tornar-se mestre, mestra de si mesmo, traçar metas. Nós vamos também detalhar como traçar essas metas. Também falei sobre a importância de não soltar o leme da sua embarcação, principalmente nos focos de maior tensão, que é quando a gente geralmente perde para si mesmo e fica à deriva. Fica à deriva e é levado para onde a maré ou os maus ventos acabam nos levando. Eu vou contar aqui uma historinha que também é uma metáfora. E é uma historinha de pescadores. Isso mesmo, porque cada um de nós, todos nós, somos pescadores de sonhos. Então, tinha um pescador na beira do rio, pescando. Ele estava ali pescando, né? E estava pegando bastante peixe. Aí, na outra margem do rio, chegou um outro pescador, arrumou ali os apetrechos dele para começar a pescar e jogou lá a vara e ficou lá, mas ele não estava pegando, não estava com muita sorte. Mas enquanto isso, ele observou que do outro lado, o outro pescador pegava um peixe atrás do outro, um peixe atrás do outro. E ele ficou olhando para aquilo e falou, nossa, o que será que isca será que ele está usando? O que será que ele está fazendo, né, para pegar tanto peixe? Mas teve uma coisa que ele viu, que ele estranhou aquilo, uma coisa muito estranha. Ele percebeu que o outro pescador, na outra margem do rio, ele pegava os maiores peixes, quando ele pescava, ele jogava de volta no rio. E ele achou aquilo muito estranho. E tinha uma ponte que ligava uma margem do rio à outra, e ele resolveu ir lá conversar com outro pescador. Ele ficou ali observando, e realmente, os maiores peixes que o outro pescador pescava eram jogados ao rio. E ele foi lá conversar com outro pescador, se apresentou e perguntou para ele, né? Falou, poxa, eu estou vendo você aqui pescando e eu estou vendo que os maiores peixes você devolve para o rio, né? Tem algum motivo para isso? Eu não estou entendendo, estou lá, não estou pegando quase nada e você aqui pega bastante e vai devolvendo os maiores para o rio. E o outro pescador respondeu para ele, tem sim, eu sou solteiro, eu moro sozinho, né? E eu mesmo, né? Cuido da casa, faço a minha comida.
E o que acontece? Eu tenho uma frigideira, né, uma panela para fritar os peixes, e ela tem 20 centímetros. Então, os peixes maiores de 20 centímetros, não faz sentido eu pegar. Eu devolvo para o rio por causa disso. Eu levo só os peixes menores de 20 centímetros. Pois é engraçada essa história. Mas pense bem, quantas vezes nós já não jogamos peixes grandes de volta para o rio por acharmos que a nossa frigideira era pequena demais. E a nossa panela, a nossa frigideira, nada mais é do que a nossa realidade atual. Mas a gente pode sim expandir essa realidade para que caibam peixes muito, muito, muito maiores. E essa sequência de vídeos serve justamente para isso, para que você expanda a sua realidade, que nada mais é do que a sua consciência, porque a nossa realidade é a expressão em matéria da nossa própria consciência. Tá? Então, não existe uma realidade se não houver um observador, uma consciência, para que possam caber aqueles sonhos maravilhosos dentro da sua frigideira. E é claro que tem alguns passos, né, para que a gente possa realizar esses sonhos, lembrando sempre que sonhos não criam a realidade. Sonhos não criam a realidade. Bom, por hoje ficamos por aqui. Na próxima semana eu trarei aqui mais alguns conceitos a respeito deste tema e também alguns exercícios para que você possa, de forma mais leve, de forma mais consciente, se alinhar com essa nova realidade que você deseja e poder co-criar a partir da sua imaginação e de todas as conexões, dos seus relacionamentos, de tudo que você vai começar a perceber de novo na sua vida, se você fizer essas tarefinhas, que são muito simples, né? Mas você vai começar a perceber essas mudanças, a ter uma nova qualidade de percepção sobre tudo isso na sua vida. Então ficamos por aqui, continue com a gente na rádio Luz Radiônica e até sábado que vem nos encontramos novamente. Gratidão, amor e luz.